Pessoal, então a gente vai estar falando hoje sobre o mecanismo de pontuação da classe C. Explicar tudo, né? O teto mínimo, o máximo, como vai funcionar o score lá na classe C, ok? Na classe C que a gente vai estar explicando. Então vamos lá então. Primeira coisa, estrutura de pontuação, né? O mínimo de pontos para ser ingresso é 100, porque para você sair de orbitante para entrar na classe C, você tem que ter 100 pontos. Então é lógico isso aí, né? Máximo de pontos, 300. Porque a partir de 300, você já pode atingir, né, já pode solicitar para ser membro, né, da classe B. Sempre vai ter um processo de migração e todas as pessoas que tiverem acima de 300 pontos na classe C, aí elas vão poder solicitar, né, para entrar na classe B. Então, beleza. Agora explicando um pouco aqui mais sobre a progressão de pontos. Então, a partir de 100 pontos iniciais, são aqueles que você conseguiu lá como orbitante. Os próximos 200 pontos são distribuídos da seguinte forma. Para alcançar os 300. 100 pontos, tarefas, atividades e desafios dos orbitantes. Que são aquelas tarefas, atividades, desafios que você cumpriu lá nos orbitantes. Por quê? Você conseguiu 100 pontos lá. Só que tem muita atividade, tem muito desafio e tem as tarefas diárias. Então, essas tarefas diárias, a gente tem que dar continuação nela para sempre. Então, todas as classes, você vai ver que tem pontuação para a tarefa diária, para não perder o time, porque isso aqui é um empilhamento. Todos os dias tem que ser feito. Atividade física, oração, ok? Leitura. Então, os 3 pilares sempre vão existir em todas as classes. Depois a gente vem com as atividades. Essas atividades são muitas atividades que tem lá, as atividades individuais. E a pessoa não consegue cumprir todas. Às vezes ela conseguiu 100 pontos como orbitante, mas ainda tem algumas atividades que ela tem que cumprir. Então, ela vai continuar essa jornada dela lá na classe C. E os desafios também, que são vários desafios que têm que ser feitos. Ele vai poder também dar continuação e conseguir pontos, né, dos desafios na classe C. Então, beleza. Então, 100 pontos vão ser distribuídos nas mesmas tarefas lá que foram aplicadas lá para os orbitantes. Tarefas, atividades e desafios. Depois a gente tem 100 pontos em atividades voltadas à liderança e apoio aos orbitantes. Por quê? O pessoal da classe C já entendeu o conceito, são pessoas que já estão mais maduras dentro da SOL, então elas também vão ter um papel de liderança e apoio para as pessoas que estão precisando. Então são aqueles orbitantes que estão com muitas dificuldades, que a gente falou, vai entrar pessoas que realmente elas precisam de ajuda. Tem gente aqui que a gente sabe que vai chegar e vai resolver o problema. E essa é a nossa ideia, né? Trazer essas pessoas que têm aí essa maturidade maior, né, nesses pilares, e eles vão ter esse papel muito importante também de ajudar os seus irmãos que estão tendo essa dificuldade. Então, beleza. Então, entendeu que 100 pontos vão ser distribuídos dessa forma, beleza? Depois aqui a gente tem os requisitos de manutenção de pontuação. Então, vamos ver aqui o que é. Olha lá, todos os membros da classe C devem manter um nível mínimo de pontuação ativa, conforme o seu papel, ok? Sementes devem permanecer acima de 100 pontos, porque o máximo de orbitante, né, para ele conseguir subir para a classe C, então ele tem que manter esse mínimo. Semeadores devem permanecer acima de 240 pontos, já que essa exigência é mínima para a candidatura. Então, o que esses 240 pontos aqui, ó, é 80% de 300. Então, ele tem que ter no mínimo 80% dos 300 pontos para ele se candidatar para semeador, beleza? E depois a gente tem os portadores, que devem permanecer também acima de 240, seguindo os requisitos dos semeadores. Por quê? Aqui nos portadores, que a gente já falou sobre isso na parte da estrutura da governança, a gente fala que o portador que vai ser escolhido é pelo mérito. Então, o semeador que tiver a pontuação mais alta é o que vai ser escolhido. Então, ele tem que estar acima de 240, que esse é o mínimo, perfeito? Todos eles. E depois também a gente vai falar um pouco sobre as penalidades por queda de pontuação. Olha lá.
Se um membro não manter sua pontuação mínima, vamos lá, semente abaixo de 100 pontos, pode ser rebaixadas para orbitantes, caso não recuperem a pontuação dentro de um período determinado. Então aqui vocês podem ver que a gente está falando muito assim de uma forma mais genérica, né? Porque tem muitas coisas aqui que vai ser decididas junto com os membros. Aqui a gente está passando um conceito geral, mas muitas questões de rebaixamento, a pessoa precisa passar por um processo de reciclagem, às vezes a pessoa precisa de ajuda, porque o nosso intuito aqui não é ficar rebaixando, menosprezando ninguém, é ajudar as pessoas, mas a gente sabe que tem muita gente que realmente não tem interesse, são desinteressadas. Essas sim podem sofrer esse rebaixamento ou até mesmo o desligamento, perfeito? Então depois a gente tem os semeadores, abaixo de 240 pontos, perdem o cargo e voltam a ser sementes, né? Então foi lá, o semeador conseguiu se eleger, mas aí ele começa a perder muito ponto, acaba que ele pode sofrer sim, tá? Esse rebaixamento. Tem que fazer toda uma análise, todo um estudo junto com portadores, junto com a célula, mas existe essa possibilidade, ok? Os portadores abaixo de 240 pontos são substituídos e voltam a ser sementes. Semeadores, né? Desculpa. Semeadores. Pode ser semeador, pode voltar até ser semente, viu? Isso aqui são tudo questões que a gente está criando aqui, já para ter essa certa atenção, para depois ser discutido entre as células, entre as tribos, tá? Mas é uma coisa já que a gente já está deixando uma base pronta, perfeito? Aí depois a gente tem a candidatura aqui do semeador. Vamos lá. Candidatura do semeador. Olha lá. Cadê ele aqui? Tá aqui embaixo, eu tô procurando ali em cima. Vamos lá, candidatura do semeador. Ó. Para se candidatar a semeador, a semente precisa atingir os 240 pontos, tá? Que é os 80% de 300, que é o mínimo. Apenas 3 candidatos que atingirem esse requisito poderão concorrer ao posto. Então, as 3 pessoas que tiver com o score mais alto vão ser escolhidos para ser candidatos, ok? Então, se candidatou 5 pessoas, eu tenho lá 240. 250, 260, 270. Aí vai pegar os que tem o score maior, só para vocês entenderem, tá? É isso que está sendo falado aqui. E na nomeação do portador, voltando aqui no semeador, só para não esquecer, foi falado isso lá na estrutura da governança, mas aqui eu torno a repetir novamente. Semeador, ele é escolhido, tem uns candidatos, e é por votação, é a célula que decide. Vai ter uma votação lá e vai decidir quem vai ser o semeador, perfeito? Já o portador, por ser uma função mais estratégica, após a formação de 3 células, cada uma com seu respectivo semeador, será feita uma avaliação. Porque o exemplo, o semeador que mais se destacar será convidado a assumir a função de portador, liderando a tribo formada. Porque formei as 3 células, aí eu vou gerar essa tribo. Com essa tribo, eu consigo nomear o portador. E o portador não é por eleição, é por meritocracia. Por quê? A função dele é muito estratégica. Do semeador é muito operacional. Ele tem muita ligação com o pessoal da célula dele. Por isso que tem que ser por votação. Que o pessoal que vai decidir lá, meu amigo, não adianta reclamar. É igual o político. Você não escolheu o seu político lá? Aí você tem que aguentar ele no mandato dele. Não tem jeito. Já o portador não. Ele é muito estratégico. Então é por meritocracia mesmo, pela sua capacidade. Beleza? Então tá aqui, né? Após a formação de 3 células, cada um com seu respectivo semeador. Beleza? Tudo explicado. Então isso aqui foi mais para fazer um sobrevoo de como vai funcionar o score na classe C. Hoje a gente está mais preocupado com os orbitantes, que lá é onde está acontecendo as coisas, o processo está acontecendo. A gente não tem ninguém ainda na classe C, mas aqui a gente já consegue deslumbrar aqui como vai funcionar esses pontos dos scores lá na classe C. E depois, quando a gente começar a fazer a formação da classe C, com as primeiras células, as primeiras tribos, aí a gente vai conversar com o pessoal para decidir algumas coisas. Sobre aqueles 100 pontos, né? Eu falei lá de cima. Aquele aqui, ó. Aqui, ó, esses 100 pontos aqui, ó, das atividades voltadas à liderança. Então a gente vai discutir isso. Rebaixamento, vamos discutir também. Tudo é discutido dentro da sociedade, perfeito? Ela é uma coisa que não é decidido por uma pessoa só, são decididos pelos membros. Então tudo isso aí a gente vai abrir votação, a gente vai conversar muito para tomar essas decisões.
Beleza? Então é isso, pessoal. É assim que vai funcionar o mecanismo de pontuação da classe C, que é a base que eu estou apresentando para vocês, ok? Então beleza e até mais.